presentes, os duelos do futuro e os duelos do porvir, Sávia Barreto. Amadeu, a gente começa com o Rafael Fontelli, secretário de Fazenda, pré-candidato do PT ao governo. Ele que está usando bastante o Twitter e usou mais uma vez para dar aquela alfinetada estocada no ministro e senador Ciro Nogueira. Tem o print. Vamos lá, o print farol. Rafael versus Ciro. Mais uma vitória do estado do Piauí. A decisão do STF garante mais de 600 milhões de reais em obras em nossas 224 cidades. Mais uma vez, perdeu o senador que tentou impedir recursos para obras no Piauí. Atenção para a minha dúvida. Atenção para a minha dúvida. Sim. Sim. Aí não tá falando de Ciro, não. Mas vamos Aí eliminar. não tá citado Não, é verdade, Ciro, é verdade, não. É verdade. Eu pensei que a única dúvida que iria restar era se senador é com S maiúsculo ou minúsculo, porque essa daí já está esclarecida, Matheus. Não, Essa aí também é minúsculo. Mas é o Sávia. seguinte. Vamos eliminar. Vamos lá. Marcelo Castro. Senador Marcelo Castro. Não Sim, seria pode ser ele. ele. Não, porque ele Não. nunca falou nada assim sobre empréstimo. É humano. Nunca. Também nunca falou nada sobre empréstimo. Gustavo Henrique, Gustavo Henrique também não falou nada. senador. Não E tem a- poder para Gustavo definir senador. sobre empréstimo. Bravo. E a outros 79, além dos... Não. Sobrou mesmo o senador Ciro Nogueira, até porque eu levei o print sem querer para o deputado Júlio Arcoverde. Eita, e essa foto do Rafael. de barba, né? Tá diferente. Olha, confusão essa foto. Né? Como assim? A Juliana provoca. Fala, Sávia Barreto, você levou a Parecendo Júlio. o Lula. Sim, levei para o deputado Júlio Arcoverde sem querer o print e ele respondeu. Ele respondeu? Sim, Agora é Júlio contra Rafael, é isso? mais um duelo. Então foi, olha só, tem que trocar a página do duelo aí. Era o duelo Rafael contra Ciro, que veio de ontem e tal. E agora tem outro duelo que envolve Júlio Arcoverde contra Rafael. Olha aí, Farol. Olha aí, o Júlio ontem... Essa foto do Júlio. Opa, o Júlio ontem apareceu em 3 duelos e hoje já tá aqui de novo, Pronto, tá ele aí do primeiro. ao lado do... Quer dizer, duelando com o Rafael Fontelli. Vai, Sávia, o que falou Júlio? Tem um vídeo, ele responde. Não, a gente torce, é que venha recursos, mas que seja aplicado corretamente, honestamente, não fique só na promessa. Porque até agora nós recebemos notícias de empréstimo e não vimos nada do governo fazendo. As estradas continuam esburacadas, as escolas continuam em uma condição, não tem remédio nas farmácias populares. Você está vendo o caso da maternidade Evangelina Rosa, falta de saúde, atraso do cofinanciamento. O que a gente quer é que esse dinheiro do empréstimo seja bem executado, coisa que o governo não está conseguindo. Eles são muito competentes em endividar o Estado, mas realizar as obras que o Estado precisa, a gente não está vendo. Sávia? Eu perguntei para ele, é verdade que o senador Ciro Nogueira não queria que viesse o dinheiro do empréstimo para o Piauí? E aí ele respondeu, não, a gente torce que venha o dinheiro, mas que seja bem aplicado, ou seja, essa novela do empréstimo ela vai seguir aí por muito tempo, porque é o governo comemorando a vinda de recursos, apontando que o senador Ciro Nogueira teria trabalhado para não vir esses recursos e, por outro lado, a oposição fazendo a crítica à aplicação, já que o dinheiro já está aqui no Piauí. E aproveitei que estava conversando com o deputado Júlio Sávia, e calma. peguei... Ah, sim, tá bom. Daqui a pouco vai ser outro. Vai segurando outro seus duelo. duelos. Sim, eu sei que é outro, mas segure bem aí. É porque a Poliana pede passagem, ela viu o Júlio em duelo, ela disse, opa, eu também tenho. Dessa vez Tem a é a réplica. réplica de ontem. Isso. Ontem foi Júlio contra Castro Neto. Ah, é? Hoje é Castro Neto contra Júlio. A resposta... Como assim, rapaz? A resposta do Castro Neto. Olha, Farol aí. Olha aí, Castro Neto, diretor-geral do DR, pré-candidato a deputado federal contra o presidente do PP, Júlio Arcoverde. Pois não, Apoliana? A resposta veio como? Um vídeo, um áudio, um tweet, uma postagem no Facebook? Não, veio com máquinas
nas estradas. O DR, Prove. tá aí, ó, imagens. O DR, no dia de ontem, colocou máquinas para fazer a recuperação de trechos de rodovia na região do Cerrado Piauiense, ali na região de Marcos Parente, Gerumênia, Antônio Almeida, diversas PIs que a gente lembra, a Raniele trouxe ontem, que o governo federal busca aí federalizar nessa conversa entre produtores e o senador Ciro Nogueira, junto com o DENIT. Então, a resposta veio aí, olha, a gente está trabalhando, a gente não vai abandonar as estradas, pelo menos é isso que o Castro Neto, que é pré-candidato a deputado federal, propensa, é adversário de Júlio. E aí está mostrando o trabalho. É uma resposta. É a resposta do Castro Neto para o Júlio. Por falar em asfalto, isso me remete à manchete do Lorde. O asfalto... Acabou duelo? Não, tenha paciênciazinha. Ah, sim, porque o Júlio tá assistindo a gente, ele mandou um novo duelo. Ah, tá, meu Deus. Tem a ver com esse que está aqui, Tem a ver com a estrada. com Castro. Isso. Pronto, por favor, meu filho. Ele mandou uma imagem. Isso. Quadrúplica? É a quadrúplica. É a quadrúplica. Ele mandou uma imagem que eu passei para Juliana. Ju, passei para você muito bem, agora. Ele fez disse bem. o seguinte: a respeito de estradas, esse pessoal do governo do estado tem que, para começo de conversa, Ari, estudar melhor. Ari, Sim. deixa na tela aí, Juliana, a imagem. O que eu achei legal foi que tem aí a lata. Eu vi. Eu pensei que É porque é um print. era porque eu mensagem. ia botar tudo. Bota aí, Juliana. Eu mandei o Não, original. o print, mas bota com o print, Juliana, assim não. Ah, tá bom. Mandei o original. Olha. É o seguinte, o Júlio disse o seguinte: eles têm que estudar direito. Porque ontem a Raniele trouxe aqui a informação e agora a Poliana acabou de mencionar a questão da federalização desses trechos de rodovias estaduais que o ministro Tarcísio de Freitas e o governo do estado já disse que vai federalizar, e o governo do estado disse, olha, vamos ver como é que a gente faz, precisa autorizar. Ele mandou um documento assinado pelo governador Wellington Dias e pelo secretário de governo, que é de 6 de junho de 2011, e que autoriza... desculpa, Governo Wilson Martins. Governo Wilson Martins. Não é assinado pelo governador Wellington Dias, é assinado pelo então governador Wilson Martins, e o secretário de governo é o Wilson Brandão. Wilson Tá Brandão. lá, o Wilson Brandão, isso. Olha aí, o Wilson Brandão voltando aqui Tá ao bem. jogo. E essa é a estrada em tela. Isso, são vários trechos, vários De PI. trechos de PI PI. 117. Vamos lá. Ali tem... Tem PI 117, tem PI 254, PI 218, PI 141, 140. 140. Enfim. Isso, enfim, uma Enfim. série, uma paulada de Estradas. PIs, de estradas. Que estão passadas, delegadas ao governo federal desde 2011. Exatamente. Então, não foram feitas, então, pelo governo federal, é isso? Ele não tinha Se está assumido. lá desde 2011, Isso, o governo não então tinha o assumido. governo federal não fez as asfaltos? Não tinha assumido essas estradas. E agora vai assumir? E agora quer assumir. Fala, Ananias, o seu duelo das estradas aí, Ananias. Eu vou repetir aqui, quando a gente bota o duelo do Ananias. Na minha visão, eu acho ótimo. Gostaria também que o Joe Biden brigasse pelo asfaltamento dessas estradas e o Xi Jinping. Fala, Seria Ananias. bom. Do ponto de vista técnico, está aí a imagem que o Ari traz, o deputado Júlio e o próprio governo federal, está absolutamente correto em ter o acesso a essas estradas para fazer a federalização. Isso é uma discussão que é superada. Se falou, a Assembleia tem que autorizar, o governo tem que autorizar, mas não, já está aí a autorização através de lei desde 2011, há 10 anos, com essa estrada podendo ser acessada pelo governo federal, e agora o será a partir dessa decisão do ministro Tarcísio, do ministro Ciro Nogueira, de assumirem essas importantes obras no estado do Piauí. Do ponto de vista político, qual tem sido a reação? A gente vê dentro da base aliada que o governador Wellington Dias tem, desde o seu primeiro mandato, a questão das estradas como uma bandeira. A gente sabe que asfalto, em época de eleição, sempre dá voto, sempre fideliza o eleitor. Eu lembro até que na reeleição de Wellington Dias, no seu segundo mandato, a primeira reeleição, muitos
eleitores defendiam a sua reeleição porque ele tinha feito a interligação de vários municípios do estado do Piauí. Agora, o senador Ciro Nogueira, hoje ministro, escolheu a questão das estradas como um momento para duelar, para fazer frente à base aliada do governo do estado. E aí a reação tem sido da mais variada possível. Vou destacar a reação do deputado Cícero Magalhães, que tem dito que se Ciro conseguir, de fato, trazer esse asfalto, será o seu primeiro milagre desde que assumiu o cargo de ministro da Casa Civil. E já vi também outros deputados da base que não veem problema, tem esse pensamento, semelhante ao trazido pelo Amadeu, de que ele trazendo as estradas, federalizando e asfaltando, é bom para o estado do Piauí. E a avaliação é que o Ciro precisa de uma marca como ministro. Teve muitas marcas no governo Michel Temer trazendo obras importantes para o estado do Piauí. Agora no governo Bolsonaro está construindo essa marca e entra para valer na disputa por estradas com o governo do estado. Isso, e quero lamentar então a informação trazida pelo Ari, que desde 2011 as estradas já eram federais. Então, 2011 passou governo Dilma, governo Temer e governo agora Bolsonaro. E nada. Espero que agora vá. Inclusive, uma delas, a 247, que está no documento, é uma das que está sendo recuperadas pelo DR naquelas imagens. Não interessa. Ah, sim, você está dizendo que o governo, essa que você mandou a imagem do Cássio Neto, é uma dessas federalizadas. Que está ali no documento. Mas para quem está lá, não quer saber se o dinheiro é aqui do DR, do governo Wellington, se é do governo Bolsonaro, aí quer o asfalto, cara. Exatamente. Eu penso assim. E claro que os políticos, quem fizer mais, vai se cacifar para obter votos e mostrar para o seu eleitor que está trabalhando. Essa é uma boa disputa. Fala, Lote, concluir. Tive uma reação agora aqui de um deputado petista que aponta o seguinte: o Supremo Tribunal Federal não deixará prosperar essa politicagem do governo Bolsonaro. Então você vê que tem reações também muito frontais a essa decisão do ministro Ciro de investir na federalização dessas estradas no Piauí. O Supremo Tribunal Federal pode ser acionado na visão desse parlamentar petista. Isso, vou dizer uma coisa bem aqui, espero que não aconteça. Respirou fundo. A história, eu tenho que respirar fundo porque a história nos ensina, a gente tem que se amparar na história para tentar entender o contexto da atualidade. Vocês lembram? Porto de Luiz Correia, uma ideia lá do tempo do Império, fazer o porto, secular. Na década de 70 foi um momento do governo militar, que o governo militar botou, vamos fazer. Então, o que tem hoje lá, aquele mole, né? Aquele aterramento, tudo que foi feito lá é daquela época, governo militar, certo? Aí o doutor Alberto assumiu e disse, não, vamos, já depois do governo militar, que não aconteceu mais nada. Da década de 70 não andou mais nada. Aí o doutor Alberto disse, não, vamos estadualizar que eu vou conseguir o dinheiro. Aí o Porto deixou de ser federal, passou a vir para o estado do Piauí que vamos conseguir o dinheiro para fazer. Nada, não andou nada. Aí depois entrou o Freitas Neto e era assim, não, nós vamos privatizar, porque privatizando é que vai andar. Então, ficou aquela passa-papel de federal para estadual, para iniciativa privada e de positivo nada. Espero, aguardo, confio até que isso não se repita agora no caso das estradas. Amadeu, se você me permite, só trazendo um pouco mais para perto da gente, quando o governador Wilson Martins decidiu estadualizar a duplicação da BR-316 nesse trecho inicial, ele tomou uma decisão, com todo respeito ao ex-governador, na minha opinião, equivocada. Totalmente equivocada. Sim. Porque o Estado não tinha recursos para isso, a obra ainda hoje anda aí a conta-gotas. Não, mas enquanto o outro... Mas agora é preciso fazer justiça que a 343 concluiu. Sim, não, eu estou falando da 316. Demorou um tempo gigante. Estou falando da 316. Veio para o Zé Filho e agora que vai ser concluída. Enquanto o outro trecho que o senador Emmanuel Ferrer adotou,
que é de onde termina o trecho estadualizado, até Demerval Lobão, já vai ser entregue, talvez até com a vinda de Bolsonaro novamente ao Piauí. Mas vamos falar também que foi prometido até Altos e Campo Maior e não foi feito. Sim, pelo governo federal. Eu e não eu estou falando esse desse governo, não. Da estadualização. Esse federal, para até Campo Maior, as saídas de Teresina para Monsenhor Gil e para Campo Maior, isso aí é desde o governo Lula. Sim, que eles ficam falando. Os nossos representantes federais aí todos. Ah, porque vamos fazer, porque tem um dinheiro. Piripiri. E aí nada. E aí, por exemplo, agora está até... Aliás, é um problema grande que a gente tem até das obras, cara. O viaduto parou já, o Neoviário. Sim. Parou. O outro Vai lá, que era para ser com a João 23. A gente tem uma série de 23, obras paradas por conta das empresas. Tem a ponte da água mineral, a empresa é a mesma do viaduto. Do viaduto da TCE. Isso. Teve que voltar a estaca zero lá. Bem Amadeu, ruim, apesar de ter ouvido otimismo dentro da base, de pessoas apontando, não vamos criar problema, não vai ter problema, deixa fazer, o importante é que faça. Eu ouvi essa voz